Em uma casa simples, uma pessoa pede mais alguns dias para consertar seu erro. A pessoa que até então pedia tempo informa que pagará assim que receber o pagamento. No entanto, um homem idoso sentado ao lado também afirma estar financeiramente falido e, portanto, precisa do dinheiro. Ele informa ao jovem que ainda tem sua casa para usar como garantia para o pagamento. Ele então pergunta por que ele não usa sua residência como garantia. No entanto, isso deixa o garoto de jaqueta irritado e ele pergunta o que mais o velho, com sua insistência, gostaria de tirar dele. Mas em tom de barganha, o velho, com um brilho ganancioso nos olhos, lembra ao rapaz que sua família está no hospital. No entanto, uma garota aparece em cena e pergunta por que eles ainda estão incomodando o pequeno Tang. Os dois ficam hipnotizados por Zhao. Tang se pergunta como alguém tão bonita quanto Zhao pode estar namorando um bandido. Ele se sente triste ao lembrar que a mulher se casará com Sun Xiangzi e lamenta isso. Com as coisas resolvidas, Sun diz que, devido à gentileza da namorada, dará mais uma semana ao jovem. Ele então expulsa o homem de sua própria casa. No entanto, ele se esquece de com quem está falando e xinga o devedor. Isso deixa o devedor irritado novamente. E ele pergunta com quem está falando. Tentando encobrir seu erro, Tang diz que está se xingando por ser pobre e morar em uma favela. Finalmente, ele se apresenta como Tang Feng, um morador de favela sem nenhum lugar para se apaixonar. Ele lamenta não poder comer comida decente ou morar em uma boa casa, nem mesmo para tomar banho ou encontrar uma namorada. Irritado com seu sofrimento, ele soca a parede e diz que isso não pode continuar. Caso contrário, perderá até mesmo sua casa. Depois de socar a parede, ele percebe algo diferente. Ele se pergunta o que é aquilo na parede. Por algum motivo, há um código QR na parede. Então ele pega o celular para tentar ver o que é. Então ele inicia o processo de digitalização. Mas algo ainda mais estranho começa a acontecer depois de ler o código. O telefone do jovem o notifica que Yu Lao-che se tornou seu melhor amigo, mas ele não entende o que está acontecendo. Com isso, um sistema se projeta em 3D à sua frente e o convida a entrar no círculo celestial de amigos que lhe permite se conectar com os deuses. Sem entender nada do que está acontecendo, Tang vê mensagens em seu telefone sobre o que dar de presente a alguém. Em seus pensamentos, o personagem principal acha isso interessante e diz que até os deuses se importam com coisas triviais, comunicando que ele deveria dar algo do mundo humano. Sentado em seu trono, o primeiro deus aparece e pergunta quem está se comunicando com ele. Ao ler a mensagem, ele acha engraçado e diz que a pessoa realmente acredita nesse tipo de brincadeira. Então, o imortal questiona seu seguidor sobre qual presente dar. Assim, o garoto da jaqueta tira uma foto do orador e pergunta por que não dar algo assim. Ainda pensando que tudo isso é apenas uma farsa, ele envia as mensagens. Quando, de repente, o imortal recebe a recomendação de seu suposto seguidor. Pensando que se trata apenas de uma piada de mau gosto, quando Tang percebe que o orador realmente desapareceu, ele fica preocupado. Então, o deus, percebendo que daria um presente incrível, pergunta ao seu seguidor o que ele deseja como recompensa. Tang fica extremamente surpreso e feliz, mas ainda se sente um passo atrás e, portanto, pergunta várias vezes sobre o pedido. Com todo o sofrimento em que ele vem pensando, ele consegue chegar a apenas uma conclusão. Sua decisão final é que ele quer se tornar um multimilionário, um desejo que ecoa a ganância que o consome. Assim, o imortal informa que fará de Tang uma pessoa verdadeiramente rica. Com o desejo feito, algo começa a acontecer com o rapaz. Ele rapidamente começa a sentir algo diferente em suas mãos. Segurando algo em sua mão, o jovem questiona se é algum tipo de fertilizante lendário. Então o deus responde que não é o que o jovem pensa que é, mas sim solo celestial. Mas o rapaz não parece feliz com a recompensa dada e lamenta isso, despedindo-se. Obviamente, isso não agradaria Tang. Tão irritado, ele joga o presente dado pelo imortal no chão. No entanto, ele reconsidera sua decisão e começa a corrigir seu erro, dizendo que veio de um ser celestial e, portanto, deve ser algo diferente do mundo humano. Assim, ele joga sementes de tomate no solo sagrado para ver o que pode acontecer. Ele despeja um pouco de água para fertilizar a terra e o resultado aparece quase imediatamente. A cada segundo que passa, a planta de tomate cresce ainda mais. Isso surpreende o garoto da jaqueta com o resultado. No entanto, os tomates plantados são diferentes, pois são todos muito grandes. Com isso, o MC tenta entender como pode usá-los para consumo, mas não chega a uma conclusão definitiva e pensa em algo diferente. Ele foi a um restaurante tentar vender os tomates, mas o segurança bloqueou sua entrada, dizendo que não queria seus produtos. No entanto, ele não aceitou isso como resposta e pediu ao rapaz que experimentasse apenas um, mas o homem se recusou. Quando ele pensou que tudo havia acabado, alguém lhe deu um tapinha no ombro. A pessoa perguntou o que nosso herói estava tentando vender, e ele respondeu que eram apenas tomates grandes e deliciosos. O outro segurança achou que não passava de uma piada de mau gosto, mas ainda assim ele estava disposto a tentar. Então, ele deu uma grande mordida em um tomate que também era grande, mas o efeito foi o oposto do que ele esperava, pois era excelente. Percebendo que isso mudaria completamente o gosto das pessoas, o homem tentou negociar, dizendo que queria todos os tomates. Para fazer o MC aceitar totalmente a proposta, o dono ofereceu algo em torno de uns 100 mil dólares e queria um contrato de exclusividade a partir de então. Então, fomos jogados em uma casa de dormir. Lá estava o tubarão solitário do protagonista brincando calmamente. No entanto, seu celular o notifica com uma mensagem
mensagem do nosso herói dizendo que ele pagará sua dívida. No entanto, o velho acha estranho que o MC realmente o tenha pago. Então ele deve ir verificar o que está acontecendo, mas os outros caras não querem deixar Shang-Chi sair depois de ganhar tanto. Assim, sua única opção é ligar para Jiao e pedir que ela vá até a casa do herói. Com isso, retornamos à casa do MC. Dentro de sua casa, ele está feliz, devido a todo o dinheiro que ganhou, e ao fato de ter pago suas dívidas, então ele agradece às pessoas imortais. No entanto, as coisas não param por aí, e um velho celestial oferece ao jovem uma corda do destino, mas avisa que ela ainda está em beta. Ele concorda em ser o teste do jogador e a corda começa a sair do celular, enrolando-se em sua outra mão. Enquanto ele estava recebendo a corda, Jiao o chama de fora. Ele então abre a porta, perguntando por que ela está lá. Ela o informa que fez bolos de chuva e pergunta se ele gostaria de comer alguns, mas no fundo, ela sabe o motivo de sua presença. Assim, ele a agradece pelo presente. No entanto, algo incomum acontece, e a corda dada pelo homem celestial se enrola em um dos braços da mulher. Não apenas um, mas também o outro. Isso muda o comportamento da garota, deixando-a tímida. Os efeitos não param por aí, pois ela se convida para entrar com segundas intenções. Dentro da casa do MC, ela dá uma leve cutucada, dizendo que este não é um bom lugar para morar. Portanto, ela diz que ajudará a limpar tudo, mas primeiro, eles devem comer. Os bolos de chuva parecem bons e cheiram maravilhosos. Totalmente seduzida pelo protagonista, a garota o informa que adicionou pedaços de carne para lhe dar mais energia. Assim, uma bela cena de casal é formada com ela alimentando o jovem, que comenta sobre como a comida é deliciosa. Tímida e aparentemente sem motivo, a mulher comenta sobre não ter sorte nas coisas. Percebendo a insatisfação de Jiao, o pobre jovem pergunta o que ela quer dizer com "ele está sendo covarde". Então ela responde que onde quer que aquele homem coloque os pés, ele certamente se meterá em encrenca. Ouvindo o que a garota tem a dizer, ele vira o rosto para conversar e entendê-la melhor. Mas isso não acontece, pois a garota se joga nele. Seu charme é forte o suficiente para fazer com que nosso protagonista não recuse o que está acontecendo. No entanto, ele questiona seu comportamento e seus pensamentos. É quando ele se lembra de que isso só pode estar acontecendo por causa da corda do destino. Assim, Jiao implora para que nosso herói a salve do sofrimento que Shang-Chi vem causando a ela. Ela se aproxima ainda mais do protagonista que, por sua vez, se recusa a tirar vantagem da situação. Finalmente, as palavras se esgotaram e tudo o que restou foi ação. Mas, obviamente, o MC não é esse tipo de pessoa, então ele empurra a garota para longe. Pelo menos é o que parece à primeira vista. Por algum motivo, ele está no controle de tudo agora. Enquanto a mulher é como uma refém, ele pensa no que fazer para ajudá-la com esse sofrimento. O que era esperado, a princípio, muda, assim como seu objetivo à medida que avança. No entanto, algo acontece novamente. Aparentemente, o efeito que estava em vigor acabou, e isso faz com que a pobre mulher lhe dê um tapa na cara enquanto questiona sua atitude. Com isso, ela diz que voltará para casa, mas Tang a segura, querendo explicar. Então ele percebe que o fio do destino se desfez. Jiao, sem entender do que se trata, pede que ele a solve. Assim, ela pega seu telefone e começa a digitar desesperadamente para o Homem Celestial. Enquanto o velho imortal descansava em paz, nosso herói o inundou com mensagens sobre o fracasso do fio. O velho, percebendo que o MC não parava de enviar mensagens até ser atendido, pega seu telefone para ver o que as conversas dizem. Então ele dá uma breve explicação de que o destino é temporário, assim como o fio. Irritado por o fio ter falhado em um momento tão importante de sua vida, o protagonista comenta que ele é inútil. Ao ouvir que sua invenção é inútil, o homem imortal fica extremamente irritado desta vez. Ele rapidamente cria outro fio do destino, querendo provar suas capacidades, mas avisa que este é muito poderoso e ignora todas as regras existentes. Ainda assim, nosso herói não acredita e diz que será apenas mais uma invenção mal feita. O velho responde que está tudo bem se ele não acreditar, mas novamente avisa sobre o poder que este fio possui. Com isso, o sistema notifica que o download do fio foi concluído e que agora ele pode ser usado. Então o fio do destino evoluído surge no mundo humano e nosso protagonista fica surpreso com a diferença. No entanto, ele se encontra em um dilema, pois se usar o fio em Jiao, ele ficará com ela pelo resto de sua vida. A garota parece confusa com o que o MC está fazendo. Com toda a sua coragem, nosso herói segura Jiao e diz a ela que cuidará dela pelo resto de sua vida. Mas no fundo, Shang-Chi aparece. Percebendo que ele pode ser traído, o jovem fica furioso com a situação. Começa uma briga entre os dois e o tubarão solitário dá um soco bem no rosto do protagonista. A pobre moça tenta questionar a atitude do rapaz, perguntando por que ele está fazendo isso. E ele diz que foi por isso que ela demorou tanto para voltar. Ele pergunta novamente ao MC o que ele estava fazendo, e nosso herói responde que não estava fazendo nada com a mulher. Então, do nada, a tripulação do velho tubarão solitário aparece, pronta para derrubá-lo. Todos reunidos ali começam a acariciar o protagonista. A moça, vendo isso, não consegue ficar em silêncio e pergunta se o namorado é louco. Claro, o rapaz não se importaria com a Maria de Penhala e rapidamente acaricia sua namorada. Novamente, com sua coragem no auge, o MC pede para ele não fazer nada com a mulher. E se ele quiser descontar em alguém, que desconte nele. Satisfeito com o tratamento que deu ao nosso herói, ele pede para os rapazes descansarem as mãos um pouco.
mas parece que o objetivo do tubarão solitário era apenas descobrir como o protagonista conseguiu pagá-lo tão rapidamente, ao que Chiqueta Tang diz ter vendido seu sangue. Devido à resposta que Suquan deu ao colecionador justo, ele questiona se seu sangue vale tanto quanto o de um panda e pergunta a verdade. E do nada, o protagonista revida fortemente. Encostado em uma parede, ele faz uma pergunta simples a Shan. Qual pessoa neste mundo não tem segredos que não gostaria de compartilhar? Assim, o jovem questiona o que o protagonista quer dizer com tal absurdo. Então, nosso herói, com um olhar desafiador, diz que revelará os segredos do tubarão solitário. As palavras se referem ao fato de que o velho tubarão solitário é um lixo completo e um homem que não consegue satisfazer sua mulher. Isso ecoa profundamente na alma do jovem. Obviamente, o colecionador justo não deixaria isso passar. Ele agarra o protagonista pelos cabelos e diz que ele deve segui-lo. Ao lado do chiqueiro, o MC pergunta o que San Shang fará com ele. Sem explicação, Suquan empurra sua cabeça para o chão. Assim, ele continua e avisa que, infelizmente, não valerá a pena derrubar o pobre Tang, mas no final, foi ele quem pediu por esse destino. Então ele se despede do jovem que será levado para ser jogado no ataque do gigante. O destino será selado em poucos segundos, mas o pobre porco, com um olhar cativante, rezou para que o próximo não fosse ele, enquanto a garota atrás assistia Tang Feng sendo derrubado sem piedade. Enquanto isso, em meio ao desespero, o MC lembra que tem algo para ajudá-lo. Primeiro, ele amarra o porco com a corda do destino, e logo depois, o tubarão solitário, seu subordinado, tenta entender o que aconteceu desde que seu chefe deixou o Tang para ir em direção ao porco. Devido aos efeitos da corda do destino, o velho tubarão solitário e o porco do amor são selados para sempre. A ex do rapaz e seu capanga tentam novamente compreender o que estão observando. Feliz por sair vivo, o protagonista contempla o poder da corda. Seus homens até tentam separar o chefe do porco, mas nada funciona. No dia seguinte, Yekuida Tang está em casa relaxando dos ferimentos, enquanto pensa que um problema a menos o atormentará. Assim, temos um pequeno flashback do tubarão solitário correndo com seu porco, dizendo que eles nunca serão separados por ninguém. Então retornamos ao protagonista, que ainda está pensando em algo que o deixa triste. O que ele está pensando é que ainda não entregou seus produtos ao gerente Liu. Portanto, ele se prepara para ligar para Liu, mas uma notificação aparece em seu e-mail. Esse e-mail faz o protagonista entrar em frenesi, pois ele esperava esse tipo de resposta. Uma mensagem de um estranho aparece no celular de Suquin. Com isso, ele pensa que o Guardião de Prata deveria estar guardando o caldeirão do Senhor Supremo. Então ele se lembra que pode haver pílulas naquele lugar que podem ajudar em seu tratamento. Enquanto o Guardião de Prata estava distraído, nosso herói aproveita a oportunidade para comentar sobre os doces que o rapaz queria. No entanto, o unicórnio tenta contra-argumentar, dizendo que não iria querer doces, e que isso não faz sentido algum. Percebendo que não haveria outra saída, tudo o que restou ao rapaz foi implorar para que não contasse ao Lorde Supremo sobre isso. Então Tang diz que não vai falar sobre isso, e que tem um doce do mundo mortal para dar ao Guardião de Prata. Portanto, ao receber o doce, o jovem pergunta se é realmente aquilo. Ele fica surpreso porque aqueles doces podem estourar na boca. Obviamente, isso não seria de graça, então Tang avisa que gostaria de algumas pílulas de cura. Mas o unicórnio diz que não pode simplesmente pegar coisas de seu Lorde sem permissão. Ao ouvir isso, nosso MC questiona sobre o pagamento pelo doce. No entanto, para não complicar as coisas com seu senhor, o rapaz oferece outro tipo de pílula que pode ajudar a aumentar a força e a vida. Com isso, ele envia ao protagonista suas pílulas de força e vida. Assim, do outro lado, nosso herói recebe os remédios. Claramente, o homem está decepcionado porque aqueles remédios parecem bolas de chocolate. Mas, de qualquer forma, ele precisa experimentar as pílulas. Ao ingerir as pílulas, algo estranho começa a acontecer com ele. Seu corpo muda gradualmente, dando-lhe abdômen definido e bíceps fortes. No entanto, os efeitos da pílula fazem Jaquaida Tang questionar a inutilidade declarada pelo unicórnio. Enquanto ele estava impressionado com os poderes que poderia obter, algo acontece lá fora. Um loiro furioso e sua equipe estão entrando enquanto procuram por Tang Feng. Sem entender o que está acontecendo, ele pergunta como pode ajudar o loiro. Antes de mais nada, o sujeito gostaria de se apresentar como Liu Shenkai, um jovem mestre. Mas Shenkai está lá apenas para perguntar se o protagonista está trabalhando com o restaurante King Yuan, e que, após sua entrada, as vendas aumentaram significativamente. Com um sorriso irônico, o rapaz se prepara para colocar as cartas na mesa e propõe a venda de todas as terras do MC para o loiro. No entanto, nosso herói não parece nem um pouco interessado nesse tipo de acordo, então ele pergunta o que acontece se ele não aceitar. O que acontecerá é simples. O loiro ordenará a todos os seus capangas que quebrem Suquan se ele se recusar. No entanto, a reação do homem é se perguntar onde aqueles extras conseguiram armas para derrubá-lo. Ele sabe que não pode ser atingido por todos aqueles caras, porque, se isso acontecer, ele certamente se tornará uma camisa de memórias. Sem saída, ele tenta pensar no que pode usar para se defender. Sua única solução é usar as mãos para se proteger. Um extra careca corre em sua direção, gritando, mas bem a tempo, nosso protagonista chega a uma conclusão e usará um peteleco como arma, avisando que, se o cara chegar perto, ele pegará um para parar de ser tolo. Com o alvo travado, tudo o que resta é usar seu poder para
para derrotar um dos extras. O impacto do golpe foi forte o suficiente para mandar o guarda voando, um a menos para quebrar o MC ao meio. Todos tentam entender se aquilo é algum tipo de máquina mortal ou algum poder. A derrota de apenas um segurança foi o suficiente para fazer os outros recuarem de medo. Não apenas os figurantes, mas também o próprio loiro está em choque. Para evitar ser derrotado, o garoto loiro comenta que isso deve ser algum truque e pede a todos que não tenham medo. Isso tem um efeito sobre seus guardas, que atacam o protagonista. Aparentemente, o que restou para o Tank Jacket foi esperar por seu destino, ou pelo menos lutar por ele, já que ele não desistiu e está lutando com o que pode contra um dos homens carecas, usando seu polegar para derrotá-los. Até agora, 3 dos seguranças já foram derrotados. Todos eles estão deitados contra a parede. Ele está impressionado com o poder da pílula, pois com apenas um polegar ele conseguiu derrotar várias pessoas. No entanto, alguém que não era o capanga aparece em sua residência dizendo que suas habilidades são realmente impressionantes para alguém tão jovem. Essa pessoa até então desconhecida se revela ser o tio do garoto loiro. E ele aproveita a oportunidade para pedir ao tio que cuide do nosso protagonista. Assim, nosso herói tenta explicar que, na verdade, foi o garoto loiro quem começou tudo isso, e pergunta se o velho participa da briga. Ele não terá um ataque cardíaco? Portanto, com um olhar um tanto triste e a cabeça baixa, o velho diz que, se nosso herói realmente conseguir derrotá-lo, ficará feliz com isso. Aparentemente, ele não deve ser subestimado, pois deixa um pouco de sua aura escapar, aterrorizando todos no local. Nosso MC tenta entender por que um esqueleto e uma aura tão poderosa apareceram logo atrás dele. Para que o MC não fique completamente decepcionado com o velho, ele decide atacar primeiro, pois esse é seu plano. Mas não surte efeito, pois o velho, com apenas uma mão, consegue desviar a trajetória do tiro. Então nosso protagonista, vendo isso, tenta entender como foi possível fazer aquilo. Ele nem sabia que podia fazer esse tipo de coisa. É por isso que o garoto loiro aproveita a situação para elogiar ainda mais seu tio. Assim, o tolo ali começa a dizer que nada é forte o suficiente contra seu tio e pede para o protagonista dar uma boa olhada em si mesmo. Quando é revelado que, mesmo antes de se mover, o garoto já havia causado danos ao protagonista, o sobrinho aproveita para pedir ao amigo ao lado para ir e quebrar o protagonista o mais rápido possível. Então o velho diz que não será ruim ter uma pessoa tão jovem e pede para o protagonista se preparar. Portanto, em uma posição de garça, ele se prepara para atacar nosso herói. O primeiro golpe já podia ser sentido, e Tang não consegue acompanhar os ataques devido à velocidade que o velho desfere em cada um deles. Outro golpe vem em sua direção. Nem dessa vez, com um pouco mais de clareza, nosso NC tenta se esquivar. Se aquele ataque tivesse acertado, teria causado um dano fatal ao nosso herói. Mas felizmente, ele conseguiu ver a tempo, e então consegue desferir um soco forte o suficiente naquele velho para fazer seu rosto afundar no chão. O coitado, que até então se achava forte o suficiente para nunca ter sido derrotado, agora está no chão completamente exausto. Enquanto isso, seu sobrinho tenta entender o que exatamente está acontecendo. Com isso, nosso NC conseguiu derrotá-lo e fez algumas críticas, dizendo que ele não é um mestre de jeito nenhum. Dessa vez, será o Tank Jacket que se impõe, pois derrotou todos os capangas do garoto loiro, e por isso pede que ele chame o resto de sua gangue para a luta. Ele fica completamente maravilhado, pois o ciclo de amizades divinas é realmente muito bom de se ter. Após a luta contra o tio da loira, nosso protagonista foi encontrar seu comprador de tomates. Nosso NC não oferecerá apenas tomates agora, mas também outros tipos de vegetais. O gerente do restaurante agradece e diz que é um prazer trabalhar com o protagonista. Ele responde que é um prazer para ele também. Então, no meio da floresta, ouvimos alguns ruídos. Os ruídos que vinham eram notificações no celular do protagonista. Ele informa ao gerente que precisa verificar essas mensagens. Em seu telefone, a notificação que chegou era que Yang Tin queria ser amiga do nosso NC. No entanto, isso deixou nosso NC um tanto preocupado. Yang Tin Tin, uma garota que, pela foto, é muito charmosa. Depois de mencionar o nome de alguém, o gerente pergunta quem é, e o NC responde que era uma mensagem de um aplicativo de encontro às cegas. O gerente parece saber sobre esse tipo de coisa e pergunta se nosso herói conseguiu se dar bem com a garota. Sabendo que não pode dizer a verdade, ele inventa uma desculpa, dizendo que tudo correu bem. Então temos um flashback de um mês atrás, onde o protagonista saiu para encontrar essa pessoa e pergunta se a mulher ali é Ting Ting. A garota responde que sim, fazendo a mesma pergunta sobre ser Tang Feng. Dado como Tang é, ele se apaixona à primeira vista. Com isso, Wang se aproxima dele e começa a perguntar sobre os signos do zodíaco e elogiar sua aparência. Depois de se conhecerem, a garota pergunta se ele gostaria de ir a um lugar tranquilo para conversar. No entanto, Tang oferece sua casa para isso. Aparentemente, ele não é o único que se emociona ao conhecer alguém novo, já que ela não parece recusar a ideia. Pensando que seria rejeitado, o protagonista pergunta se é uma má ideia.
No entanto, ela responde que não é e pede que eles vão logo. Então retornamos ao tempo presente, onde o NC explica que realmente gostou do encontro. Após a breve conversa, voltamos ao flashback, onde a garota fica impressionada com a casa do protagonista. Os dois estão em frente a uma casa que mais parece um lixão do que uma residência, e isso a faz rejeitar completamente o pobre rapaz e ir embora. Apenas se despedindo, de volta ao presente, o gerente Liu tenta consolar o NC, dizendo para ele não se preocupar com isso. Olhando para o celular, ele tenta entender como isso pôde acontecer com ele. No entanto, a garota já havia enviado 3 mensagens. Nas mensagens, ela informa que ficou chocada com a pobreza do rapaz, e por isso foi embora sem nem se despedir direito, e pede outro encontro. Assim, ele olha para Liu e agradece pela ajuda. Nas mensagens seguintes, o rapaz de paletó não recusa vinho, e eles marcam um encontro para o dia seguinte. O pobre rapaz está todo feliz em casa por finalmente poder ir a outro encontro, mas era óbvio que ele estaria interessado em ver o que ela andou fazendo nos últimos dias, então ele verifica o Instagram dela. No Instagram dela, ele descobre que só consegue ver as postagens dos últimos 3 dias. Ele está claramente chocado com o que pode ver no Instagram da garota, mas mesmo assim, clica porque está preparado para o que quer que seja. No dia 23 de maio, apenas mensagens normais. No dia 14, algumas capturas de tela de transferências bancárias para alguém. E finalmente, no dia 8, havia capturas de tela que prejudicariam o NC. As capturas de tela mostravam ela conversando com uma pessoa chamada Jin. O pobre rapaz está em choque com o que acabou de ver. Apesar de estar triste, ele fica com raiva e começa a xingar a garota. Ele quase quebra o próprio telefone, mas se contém porque sabe que não vale a pena por uma mulher. No entanto, ele precisa desabafar sua raiva, ou não será Tang de jaqueta. Então, ele pega o telefone novamente e acessa sua lista de contatos. Ele também insere o contato de uma pessoa imortal. A linha de pensamento do nosso NC consiste em usar seu amigo imortal para lidar com a garota, mas ele questiona se é certo ou não. Mas depois de se lembrar das capturas de tela e das conversas, ele desconsidera a moralidade. Assim, somos levados para onde o Deus do mal reside. Neste lugar sagrado do Deus, ele prepara um frasco para dar ao protagonista. O cheiro do frasco traz má sorte para a pessoa que o inala. Então, nosso NC pergunta o que o Deus do mal gostaria de receber por enviar aquilo. Portanto, o maligno responde que ele só gostaria que o frasco fosse devolvido cheio de alguma coisa. Algum tempo se passa e o cara da jaqueta vai para o local designado. Lá, Tang Feng espera por Wang Tingting. Devido ao local onde se encontram, a garota questiona se ele ficou rico da noite para o dia, mas ele responde que não, ele apenas fez um pequeno trabalho. A garota acaba revelando na conversa que o NC é o tipo de homem que ela está procurando, e confirma isso em seus pensamentos. Assim, o protagonista se prepara para se vingar e tira o frasco do bolso, apresentando-o como um presente. Sem saber que isso a levaria à ruína, Tintin aceita e pergunta se por acaso é um perfume caro. Ela então abre o frasco e cheira profundamente a fumaça. A garota menciona que gostou do presente e que ele tem um aroma doce e amadeirado. Para saber se ele estava recebendo algo que realmente funcionaria, o NC acabou cheirando um pouco, o que resultou em diarreia. Sem entender as expressões que ele estava fazendo, a bela mulher pergunta o que está acontecendo com ele, mas ele responde que não é nada. Com o garçom por perto para anotar os pedidos, o NC oferece um prato chamado escargotes. No entanto, a garota começa a se sentir mal naquele momento. Assim, nosso herói pergunta se algo aconteceu e diz que pode mudar o pedido se ela não gostar. No entanto, a garota se levanta da mesa e diz que precisa ir ao banheiro primeiro. O protagonista não pode deixar o Wang ir sozinho, então ele vai com ela. A pobrezinha começa a tossir violentamente. Ela não consegue entender por que está se sentindo tão mal. Então, nossa heroína pergunta se ela está grávida, o que a deixa em alerta. Verdade ou não, a mulher responde que ainda está sendo censurada nas partes importantes. Portanto, o jovem lhe faz uma única pergunta. Se ela não está grávida, por que sua barriga está tão grande? É quando ela percebe que tem uma barriga enorme de gravidez. Ao perceber isso, ela começa a questionar como pode estar grávida assim. Obviamente, tudo isso faz parte do plano do NC. Depois de se preparar, ele diz a ela que ela é decepcionante. A garota, ao ouvir isso, fica extremamente irritada e o manda calar a boca. Nossa, a garota já esteve com mais de um cara e agora não sabe quem é o pai. De qualquer forma, ela começa a enviar mensagens para vários dos caras com quem ela esteve. Ainda não acabou, pois ainda há alguns que não receberam a mensagem. No entanto, ela é tola e acaba enviando para seu grupo de trabalho. Depois de descobrir que estava grávida, a garota também foi demitida do emprego. A única pessoa que ela tem certeza de que pode ser o pai é o Sr. Jin, então ela liga para ele. Mas Jin não quer saber e joga a responsabilidade para Li e Tang, dizendo que ela estava com aqueles caras para tirar dinheiro deles. Depois disso, o vigarista desliga na cara dela e ela se sente tola tentando falar com ele. A pobrezinha não sabe mais o que fazer da vida, então decide ligar para Jin novamente. Ela grita ao telefone, dizendo que não quer ouvir nada e que a criança é realmente dele. Mas infelizmente, a garota tola ligou para a mãe. Com isso, sua própria mãe começa a discutir com ela, dizendo que ela não é mais sua mãe depois de descobrir sua irresponsabilidade. Tínhamos esquecido que a culpa por isso acontecer é do MC que armou para ela. E no final, ele acha que esse é um ótimo resultado. Então Wan percebe que ao lado dela, nosso
nosso herói está achando tudo isso divertido, então ela vai embora. Mas o pobre rapaz não queria ir mais longe e está pronto para oferecer o frasco que reverterá isso. Alguns dias se passaram desde o encontro e o MC está dedicado a melhorar sua vida com sua colheita. Depois de um longo tempo longe de casa, os parentes de Tang Feng finalmente retornam para casa após consumir os frutos dos deuses. No entanto, logo após trazer seus pais para casa, sua irmã também chega chamando por ele. Ele fica extremamente feliz em ver sua irmã e pergunta o motivo de seu retorno. Sua irmã, no entanto, não está sozinha, pois ela também trouxe sua filha. Então, segurando sua sobrinha, ele pergunta se a menina sentiu sua falta. Ela responde que sim. O pai do protagonista, vendo que toda a sua família está reunida depois de um longo tempo, diz que é um motivo para comemorar para que todos possam beber. Saindo do local, o avô aproveita a oportunidade para perguntar à neta se ela sentiu sua falta. A menina responde que sim. No entanto, nosso protagonista é muito perspicaz e percebe algo diferente em sua irmã. Sua irmã tem ferimentos no pescoço, provavelmente causados por alguém. Assim, ele questiona sua irmã e pergunta o que é aquele ferimento em seu pescoço. Ele diz a ela que ela pode mentir para outras pessoas, mas não pode mentir para ele. Sabendo que não poderia mentir para seu próprio irmão, a menina se prepara para contar quem fez isso com ela. Ela continua e diz que seu cunhado havia acumulado muitas dívidas de jogo e estava ficando extremamente nervoso, razão pela qual decidiu sair de casa. Nosso herói, que não é bobo, fica extremamente chocado e irritado ao ouvir isso de sua própria irmã. Enquanto os dois irmãos conversavam, alguém gritou para Tang Wei-Kui voltar logo. Uma senhora fumante e o cabeça de cogumelo perguntam como Tang Wei-Kui teve a coragem de fazer isso com eles depois de todo aquele tempo juntos. Os dois cavalheiros perguntam o que seu genro está fazendo lá e também questionam o motivo de sua raiva. Percebendo que as coisas poderiam sair de controle, nosso NC pede a seu pai e sua mãe que entrem em casa e levem sua irmã e sobrinha com eles. Mais irritado do que o habitual, o nosso protagonista pergunta o que eles querem dizer com a sua irmã ter saído de onde vivia para se esconder na casa de um parente. Assim, o cabeça de cogumelo diz que, como a mulher ali é a esposa do devedor, ela deve pagar todas as suas dívidas acumuladas. No entanto, Tang Wei-Kui diz que tentará encontrar uma solução para este problema, mas pede paciência. O velho fumante diz que não quer uma solução, quer o seu dinheiro. Ela pede que vendam a casa e o terreno que os irmãos possuem para pagar a dívida. Essas observações só deixam o nosso protagonista ainda mais estressado, e ele questiona por que o velho e o cabeça de cogumelo não vendem a sua casa também. O cogumelo responde que eles não têm uma casa ou terreno para fazer isso. Ele também sugere que, se não podem vender a casa e o terreno, devem vender a sua sobrinha para pagar a dívida. Percebendo tal arrogância, o nosso herói prepara-se para lutar e agarra o colarinho do jovem. Não para por aí, pois o cabeça de cogumelo diz que se eles não fizerem o pagamento, ele espalhará rumores sobre sua família. Finalmente, nosso protagonista chega ao ápice do estresse, mas ainda não consegue fazer nada porque sabe que eles estão errados. Então pergunta qual é o valor. Com isso, o jovem irritante responde que a dívida gira em torno de uns 80 mil dólares. Enquanto isso, no telefone do protagonista, os deuses imortais estão enviando itens para ele. Ele se sente feliz porque sabe que isso pode ajudá-lo naquela situação, então ele se prepara para baixar. Aquele grampo até assusta o cabeça de cogumelo, mas ele ainda questiona onde está o dinheiro do pagamento. Lembrando o nosso MC que se ele não fizer o pagamento, ele espalhará rumores sobre sua família. Sem saída, nosso MC se prepara para usar seu grampo e diz: aqui está seu pagamento. Ele usa o grampo na boca daquele jovem irritante. A língua do pobre rapaz começa a crescer muito. Isso também assusta sua mãe, que mostra a língua. O MC não é tolo, então ele aproveita o fato de que sua mãe também mostrou a língua e a puxa, deixando-a longa também. Com as coisas resolvidas, nosso protagonista faz uma piada e pergunta se as pessoas têm algum problema com suas línguas. Claramente, o plano do protagonista funcionou, já que ambas as pessoas saem correndo do lugar pedindo ajuda. Finalmente, sua irmã aparece de volta. Ela está completamente em choque, se perguntando o que está acontecendo. Assim, Su Qintang responde que sua irmã não precisa se preocupar, porque enquanto ele existir, ela não terá que enfrentar nenhum medo. Poucos dias depois de toda essa confusão, estamos de volta ao restaurante do gerente Liu. Nosso MC está lá para vender alguns dos produtos frescos que ele vem coletando ultimamente. O gerente está completamente surpreso, porque nunca viu peixes tão grandes. Ele se pergunta como o protagonista está conseguindo trazer tudo isso para ele. Então temos um breve momento em que nosso herói usou água dada pelos deuses para fazer os peixes crescerem. Ele aproveitou isso e despejou a água que coletou na frente do rio que ele possui. E também jogou alguns peixes lá para que eles pudessem crescer. Então aqueles peixes que antes eram pequenos ficaram extremamente grandes. Enquanto ele pensava em todo o trabalho que teve para coletar os peixes, o gerente Liu o chama e diz que gostaria de fazer um pequeno sanduíche. Educadamente, ele recusa e diz que precisa voltar para casa porque seus parentes estão esperando por ele. Ele sai correndo e diz que verá o gerente em breve. Esse comportamento de Tang faz o gerente questionar e se perguntar por que o MC faz
faz isso quando convidado. Atrás do gerente estava uma bela senhora que se pergunta se aquela pessoa que fugiu é Tang Feng. Em casa, Tang de jaqueta pergunta ao pai e à mãe se a comida está pronta. Eles respondem que estará em breve. A garota de antes que estava perguntando sobre Tang Feng aparece na frente de sua casa e começa a gritar por ele. Então ele sai e pergunta quem está procurando por ele. E ela responde que está lá porque o gerente a enviou para falar com o nosso herói. Ele fica completamente surpreso com a beleza da moça e, um tanto perturbado, pergunta o que pode fazer para ajudá-la. Aparentemente, o que a moça realmente quer é comprar 2 peixes do protagonista, mas ele deve recusar, já que divulgou um contrato. Assim, a moça tenta usar um pouco de seu charme para fazer Tang Feng mudar de ideia. Ela até tenta seduzi-lo um pouco mais, sussurrando palavras simples no ouvido do protagonista sobre ele se recusar a fazer esse pequeno favor. Mas nosso herói é um homem de palavra, então ele se recusa e diz que tem um acordo fechado com o gerente e, portanto, não pode vender. A moça começa a chorar e diz que Tang Feng a está assustando e pergunta por que ele está se comportando dessa maneira, querendo assustá-la um pouco mais. O MC chama seu cachorro de Iron. Claramente isso tem um efeito ainda maior na moça, que fica completamente assustada. Chorando e em pânico, a moça começa a gritar por socorro ao avô. Portanto, uma pessoa aparece ao fundo, batendo palmas. O avô da menina está rindo, dizendo que nosso protagonista é um jovem com personalidade e caráter. Mas a menina de cabelo rosa não quer ouvir nada disso e pede ao avô que resolva o problema porque, além de soltar o cachorro nela, o protagonista é um pervertido. No entanto, o jovem está lá apenas para agradecer a Tang, que se apresenta como Lin Tin e sua neta, Lin Mingjia. Saber que aqueles dois não vieram para causar problemas muda um pouco as coisas. O protagonista está feliz e o jovem agradece a ele pelos negócios que o MC está fazendo com o gerente. No entanto, não termina aí, e o velho questiona se a posição em que nosso MC está é favorável a ele. Não entendendo nada do que Lin Tin está dizendo, nosso protagonista pede uma explicação melhor. Aquele cavalheiro não quer causar nenhum tipo de problema. Pelo contrário, ele quer investir no protagonista para que ambos possam ganhar muito dinheiro. Jaqueta está um pouco satisfeito com o que o cavalheiro está dizendo, mas permanece cauteloso sobre isso. O motivo da cautela é que ele não sabe exatamente o que é um parque ecológico mencionado pelo cavalheiro. Sabendo que levaria muito tempo para explicar, o velho pede ao protagonista que entre no carro e informa que o gerente já preparou tudo para mostrar. Então, eles se dirigem para onde tudo está preparado dentro daquela linda limusine. Sukian, de jaqueta, fica completamente perplexo com a capacidade da limusine. No entanto, nosso protagonista começa a receber ligações em seu celular e pede desculpas ao grupo, dizendo que precisa levá-la. Ao telefone, podemos ouvir a irmã do protagonista falando com ele. Ela está completamente em choque e com medo do que está acontecendo. Percebendo que a expressão do protagonista mudou, Lin Tin pergunta o que está acontecendo. Assim, nosso protagonista se desculpa e diz que não pode ir com eles devido a algo que aconteceu com alguém. Tendo descoberto que seu amigo não estava bem, nosso protagonista se dirige ao hospital, assistido pelas pessoas que anteriormente queriam investir nele. O velho diz que não foi nada e pede que, na próxima vez que se encontrarem, finalmente tenham aquela conversa e que nada interfira. A neta critica a atitude do protagonista, achando que ele está mentindo e recusando os 5 milhões oferecidos. No entanto, ela não pensa assim. Na verdade, ela acha o protagonista muito legal, já que ele está disposto a abrir mão de 5 milhões de rias pelo amigo. Ao chegar ao hospital, nosso protagonista encontra sua possível futura esposa ligando para ele. Lá, a futura esposa do protagonista comenta que Sang Shak-si acabou se envolvendo em uma briga e foi esfaqueado em uma região próxima ao abdômen. Assim, nossa protagonista chega a perguntar onde está o jovem e ela mesma responde que ele está no pronto-socorro, informando sobre o custo da cirurgia. No entanto, nosso protagonista tem uma linha de pensamento diferente. De fato, em sua mente, Sang Shak-si merece esse tipo de tratamento. Ele tende a mudar de ideia ao perceber o quão triste a mulher está. Então, para ajudar a pobre moça, ele entrega todo o dinheiro que tem e diz que, infelizmente, não pode dar mais dinheiro a ela. Mas, de repente, alguém aparece e tira o dinheiro das mãos das pessoas. O protagonista não sabe quem é, mas a mulher sabe. Ela responde que é Kim Ung-zi. Ela começa a questionar por que Kim Ung-zi está fazendo isso com seu próprio irmão, já que aquele dinheiro poderia salvar sua vida. Como nem tudo é perfeito, o irmão de Sang Shak-si, além de pegar o dinheiro, reuniu toda a sua gangue para acabar com a vida do irmão. Além de fazer tanta maldade com o irmão, o homem está disposto a machucar a pobre moça que não tem nada a ver com isso. Ele também avisa que está disposto a fazer qualquer coisa para se divertir com a mulher. No entanto, Fai Zhou-jin-ho pede que ele pare porque ela não quer ser tratada como um objeto. Não havia dúvidas de que o protagonista agiria, e assim ele fez. Ele deu um soco no rosto do jovem. Os capangas ficam completamente chocados porque não esperavam esse tipo de reação. Além disso, o soco foi tão forte que fez Kim Ung-zi cambalear para trás. Logo após receber o soco, o homem acorda e começa a questionar quem é aquela pessoa. Extremamente irritado por ver sua futura esposa
em uma situação tão delicada, nosso protagonista responde sarcasticamente, dizendo que é seu pai. Obviamente, como um bom covarde, ele pediria a seus capangas que fossem atrás do protagonista. Um cara de cabelo azul até ataca o protagonista, tentando fazer algo. Mas é inútil, pois ele está fraco e acaba levando um soco do nosso herói. Um figurante loiro também acha que pode derrotar o nosso protagonista, então ele ataca, mas acaba sendo usado como saco de pancadas. Todos os capangas, e até mesmo o líder deles, estão sendo usados como sacos de pancadas. No hospital, apenas seus gritos de dor podem ser ouvidos. Assim, o antigo líder e irmão de Shang Tsu se ajoelha diante do protagonista e implora por misericórdia, informando-o também que a partir de agora ele é o líder da gangue. 7 pessoas no total estão deitadas no chão, implorando por misericórdia, pedindo para serem poupadas porque nosso herói é extremamente forte e eles não querem sentir aquela dor novamente. Todos começam a correr porque é assim que vai ser. O protagonista mostrará misericórdia desta vez, mas avisa que não haverá na próxima vez. Binnie começa a chorar devido à situação em que Shang Tsu se encontra e à situação em que ele também a colocou. Claramente, nosso protagonista não deixaria as coisas ficarem como estão. Então, sabiamente, ele abraça a garota e tenta confortá-la. Depois de acalmá-la, ela o informa que ficará no hospital para receber notícias e menciona que, se nosso MC quiser ir embora, ele pode fazê-lo. Não tendo mais nada para resolver naquela cidade, nosso protagonista pega seu telefone e diz que sente falta do amigo, então ele ligará para ele. Quando ele liga, ele informa Zhang Ningning que está na cidade e gostaria de vê-lo. Em um carro de luxo, o jovem atende e pergunta o que o MC está fazendo na cidade, e também o convida para uma bebida para colocar o papo em dia. Mas há uma breve situação que impede os dois de se encontrarem hoje. No entanto, o protagonista propõe ir com esse cara para o lugar para onde ele está indo. Zhang Ningning, no entanto, tem um pensamento diferente. Ele acha que o protagonista está tentando ser duro com ele. Mesmo assim, o pensamento permanece. Ele diz que realizará os desejos do protagonista hoje. Indo encontrar seu amigo, nosso MC passa pela cidade e fica deslumbrado com a aparência dos prédios e casas. No entanto, em meio ao caos do trânsito e buzinas, ele percebe que isso também era esperado. Não só ele fica surpreso com isso, mas também com as mulheres que habitam a cidade grande. Mas enquanto ele estava olhando ao redor, alguém coloca a mão na frente de seus olhos. A pessoa que bloqueou sua visão é um guarda local que alerta sobre a proibição de transportar líquidos não identificados pelas autoridades reguladoras. No entanto, nosso herói sabe que o frasco contém algo que o fará se sentir mal, mas o guarda avisa que se ele não usar o frasco, ele não poderá andar livremente. Quando ele ouviu a palavra pen, ele não teve escolha, a não ser usar o frasco. Depois que o guarda o deixou andar pela cidade, Su Quantang se dirige para onde seu amigo está esperando. Lá dentro, o jovem fica impressionado com a quantidade de carros bonitos. De um lado, as pessoas estouram confete após sua entrada, mas não para por aí, pois outra pessoa também estoura confete e o parabeniza. Ele não consegue entender o que está acontecendo e por que as pessoas estão lhe dando flores e tirando fotos dele. Então, uma garçonete aparece e explica que o motivo da comemoração é que o mestre de cerimônias é o 99.000 do cliente. Não para por aí, pois ele também ganhou um SUV de luxo da própria Mercedes. Ela também o informa que se ele quiser pegar o carro hoje, ele pode, e pergunta qual a cor que ele gostaria. O que ele não esperava é que sua sorte só veio por causa do frasco que ele havia bebido mais cedo. Enquanto ele pensava nas coisas que estavam acontecendo com ele, seu amigo aparece no local. O homem também está em seu carro de luxo. Ambos começam a conversar sobre se suas vidas estão indo bem ou não. Nossa Jaquitinha não perde tempo e pergunta sobre o valor do carro que seu amigo possui. Ele responde que o valor é em torno de 400 mil. Fazendo o papel de mecânico sábio, o herói pede para dar uma olhada no problema que o carro tem. Dentro do carro, o rapaz comenta sobre o quão confortável ele é. Mas seu amigo não gosta disso e pede que ele tome cuidado, pois as coisas que o carro tem ainda são originais e legítimas. Assim, não querendo ser subestimado, o protagonista diz que também tem um carro legal. No entanto, Zhang Mingmi não acredita e começa a zombar dele, pedindo que ele pare de brincar sobre isso. Então o MC aponta para o carro dele e pede para ele dar uma olhada mais de perto. Lá está o carro do protagonista, um Mercedes GA65. O amigo fica completamente chocado e incrédulo com o carro que o herói possui e questiona se ele realmente lhe pertence. Por sua vez, o rapaz responde que sim, é dele. Foi inesperado, mas o amigo do protagonista se ajoelha e começa a chamar por Tang. Ele comenta que não sabia que nossa Jaquitinha tinha ganhado tanto dinheiro. Ele avisa que se o protagonista precisar de ajuda, ele pode chamá-lo imediatamente. Sendo esse o caso, Tang Feng informa que ele só veio encontrar seu amigo porque ele precisa de um favor. O favor que o MC precisa é encontrar alguém, pois essa pessoa se mudou para a cidade grande. Ele informa que a pessoa que procura é seu ex-cunhado. O amigo do protagonista diz que não há problema, pois as informações fornecidas serão suficientes para encontrar quem o MC deseja. Então ele começa a falar ao telefone. Enquanto isso, nosso protagonista pensa em quanto tempo levará para encontrar quem ele deseja e percebe algo diferente.
O celular do protagonista o parabeniza por atingir um marco chamado Faça Boas Ações. A recompensa são pontos de mérito. Nosso herói não sabe o que fez para receber uma recompensa tão boa. Portanto, ele pega o telefone novamente e entra em contato com Faye Zausenhoe. A mulher está deitada ao lado de seu ex-marido ou ainda marido. Então, ele recebe a resposta que não queria saber. O menino, Swan Xiang Kai, garantiu sua cirurgia e pergunta se isso é uma coisa boa para Faye Zausenhoe. Poucos minutos depois, o amigo do protagonista aparece e diz que tem boas notícias para ele. Ele informa que conseguiu encontrar seu cunhado e que eles estão prontos para ir atrás dele. Mudando a cena, estamos agora em um cassino. O protagonista fica completamente perplexo, porque não esperava que um cassino fosse assim, e até faz piadas sobre o lugar. Uma mulher aparece e pergunta o que o amigo do protagonista está fazendo lá. Aparentemente, esse homem está completamente apaixonado pela mulher, porque sua reação muda drasticamente. Ele então responde que acabou de trazer seu amigo de infância para conhecê-la, e o apresenta como Tang Feng. Ele também apresenta Irmã Jin, a dona do clube de heróis. O herói então pergunta se seu cunhado chamado Ji Hongxiang está lá e se ela poderia ligar para ele. A mulher diz que também está procurando por esse cara, não apenas ele, mas também a família. Seu comportamento muda drasticamente porque o rapaz lhe deve mais de 400 mil dívidas de Ryazan e pede ao protagonista que a pague. Tang Feng fica furioso porque não entende como Lin Hongxiang tem tanto dinheiro para apostar daquele jeito. A mulher responde que esse é o valor para tê-lo. O protagonista está em um beco sem saída porque não tem tanto dinheiro para pagar a mulher. Mas sabendo que não pode levar a situação como está por causa de sua irmã, que não conseguirá viver sem o marido e sua filha sem pai, ele não tem escolha, a não ser pensar em um plano adequado à situação. Assim, ele oferece sua Mercedes novinha em folha de 3 milhões como forma de pagamento e uma aposta que fará com a garota. Ele explica que jogará contra ela e que, se vencer, ganhará todo o dinheiro que seu cunhado deve. A mulher acha tudo isso interessante. O amigo do MC até tenta avisá-lo, dizendo que este é o território deles e que eles podem manipular tudo o que for necessário para vencer. Mas ele responde que está confiante em sua sorte porque sabe que tudo isso é apenas um jogo de azar. Os dois sentam-se em uma mesa de apostas. No entanto, mais pessoas aparecem no local. Com isso, a menina propõe um jogo muito simples chamado adivinhar se é grande ou pequeno, e os dados somarão as faces que são menores ou maiores que 10. O MC concorda, dizendo que parece ótimo para ele. A mulher então pega um copo e começa a sacudir todos os dados dentro dele. Então ela faz a pergunta: é grande ou pequeno? Nosso MC responde que é pequeno. Assim, a mulher tira os dados do copo e mostra que o resultado foi grande. Nosso MC não consegue acreditar. Em seus pensamentos, ele tenta entender como esse tipo de coisa é possível. Depois de vencer nosso protagonista, a mulher então começa a provocá-lo ironicamente. O protagonista não se contém e diz que a mulher manipulou os dados, já que era ela quem os estava rolando desde o início, não ele. A mulher responde dizendo que, apesar de o protagonista ser tão jovem, ele é muito desconfiado sobre as coisas e pergunta o que ele quer fazer então. Assim, ele propõe que seu amigo role os dados desde o início. Seu amigo não sabe o que fazer porque tem medo que o protagonista perca, mas tudo o que o protagonista quer é que ele role os dados sem trapacear. Para descobrir se a mulher está trapaceando ou não, nosso protagonista pega seu telefone e diz que vai falar com um dos deuses imortais para descobrir sobre isso. No entanto, o segurança aparece e diz que é proibido usar o telefone enquanto estiver na mesa. Assim, não há escolha, a não ser esperar que ele pegue o frasco e beba novamente. O personagem principal inventa uma desculpa, dizendo que o frasco contém apenas água para beber. A mulher pede ao segurança para parar de interferir porque eles estão demorando muito com isso. Sua única solução foi beber aquela poção da sorte para remover a maldição que ela carregava. Afinal, ele chegou até aqui e fará de tudo para vencer. O protagonista despeja todo o líquido do frasco em si mesmo. O amigo do protagonista está completamente perdido sobre o que fazer, mas ainda assim diz que fará. Desde o início, a mulher estava interferindo porque ela tem visão de raio-x, mas ainda afirma que nada mudará para ela. Com sua visão de raio-x, ela olha dentro do copo e vê que o número exato é pequeno, mas o protagonista é mais rápido e responde que o número dentro do copo é pequeno. A mulher já percebe algo diferente porque o protagonista conseguiu gritar primeiro. Bem, como suspeitávamos, além de ela trapacear com sua visão de raio-x, há um mecanismo sob a mesa que permite que ela escolha os números. O amigo do protagonista então remove o copo dos dados, e os números contidos são 4, 1, 3, realmente pequenos. O protagonista então elogia seu amigo, dizendo que ele está fazendo um ótimo trabalho. Enquanto isso, a pobre mulher está furiosa porque não sabe o que está acontecendo com o mecanismo, e seu MC propõe outro tipo de jogo agora. O novo jogo que o protagonista propõe é que em cada rodada ele dirá que o número sob o dado é pequeno. Novamente, a amiga da protagonista rola os dados, e desta vez a mulher diz que os números sob o copo são grandes. Cada vez mais, ela responde que o número sob o copo é grande. No entanto, ela acaba errando as 3 vezes. Mais uma vez, ela erra, dizendo que o número contido é grande. A mulher fica completamente perplexa e em choque porque não sabe o que está acontecendo e pergunta como a protagonista consegue adivinhar o número tantas vezes.
Nosso protagonista, agora confiante, pergunta se a senhora quer continuar jogando, pois sabe que ela perderá várias vezes. Ela não consegue acreditar nos resultados que está obtendo. Então pega o copo da mão da amiga da protagonista e pede para deixá-la rolar os dados. Ela treme e treme centralmente, dizendo que não consegue acreditar em tudo isso. Um barulho alto ecoa pela sala de apostas. O resultado novamente quebra o ânimo da mulher porque os números são pequenos. Zombando ainda mais da pobre mulher, nosso protagonista pede aos seus mordomos que lhe sirvam uma xícara de cappuccino para ajudá-la a relaxar. Sem outra escolha, a mulher começa a acusar o protagonista de traição, não que seja mentira. Assim, ela ordena que todos os seus capangas segurem o protagonista e o amarrem para ela. Não há mais opções para o nosso MC agora. O amigo do protagonista está assustado, pensando que algo pode acontecer. E do nada, alguém joga cartas em direção aos capangas da senhora. Algumas cartas passam raspando enquanto outras atingem os capangas de terno. As cartas continuam sendo disparadas, todas direcionadas aos seguranças que a senhora tem. No entanto, a senhora puxa uma faca e avança contra o protagonista querendo machucá-lo. Ela aparece atrás do protagonista, esperando que ele morra, mas o protagonista, por sua vez, não mostra nenhuma reação. Pelo contrário, ele já esperava esse tipo de comportamento, então ele apenas esperou que a senhora atacasse, pegando o objeto com a ponta dos dedos. O protagonista avisa a senhora que ela está indo longe demais. No entanto, ela responde que o protagonista interferiu, mas ele comenta que estava brincando no território dela, e em suas brincadeiras não há trapaça nisso. O protagonista, além de quebrar a fachada que a mulher tinha, também comenta sobre a trapaça que ela vinha usando, citando o ventilador e a mesa como exemplos. Ele então joga o objeto pontiagudo fora e questiona se esse tipo de brincadeira não deveria ser sobre sorte ou azar. A moça, percebendo que sua máscara caiu, fica com medo do que pode acontecer. No entanto, ela tenta disfarçar, dizendo que gosta cada vez mais do protagonista cada vez que ele abre a boca. Não há mais escolhas para ela. Tudo o que resta é mostrar ao protagonista onde seu cunhado está. Dentro de um quarto. Seu cunhado estava no canto como uma criança, sendo punida pelos pais. Ao ouvir que as pessoas se aproximavam rapidamente, o jovem começa a gritar, pedindo que não o batam mais. Ele se ajoelha e implora para que, por favor, parem. No entanto, ninguém o toca. O NC está parado na frente dele. Vendo a situação deplorável em que seu cunhado está, RMC informa que não há mais ninguém lá além dele. Assim, o pequeno tigre começa a perguntar por que o pequeno Tang está lá. E se ele está lá para salvá-lo desse infortúnio. Mas aparentemente, o protagonista não parece estar lá para salvá-lo, perguntando ironicamente, salvá-lo de quê? RMC começa a criticar seu comportamento, dizendo que o jovem está fazendo sua irmã e sobrinha viverem uma vida miserável e miserável. No entanto, como um bom tolo e jogador, o jovem comenta que, a princípio, ele havia ganhado muito dinheiro. Ele continua dizendo que só queria proporcionar uma vida confortável para sua esposa e filha, e que, a princípio, ele só queria recuperar o dinheiro que havia perdido. Em tom de misericórdia, nosso protagonista pede ao jovem que se levante, mas sabe que também há motivos para que pessoas miseráveis sejam tratadas dessa maneira. Agora de pé, o jovem questiona como seu cunhado conseguiu entrar naquele lugar. O NC responde que teve que pagar a dívida que fez. Vendo que não precisa mais pagar, alguém comemora, perguntando se é sério, além de elogiar nosso protagonista. Mas, como um bom inútil destinado ao fracasso, o jovem não para com seu comportamento. Pelo contrário, começa a pedir dinheiro novamente para apostar no pequeno tigre. Essas palavras ecoam na cabeça do protagonista, deixando-o extremamente irritado com aquele inútil. Em um local diferente, duas pessoas conversam de forma nada amigável. Aparentemente, essas duas pessoas são policiais. Uma questiona como pode haver tantos gritos na sala de interrogatório. O outro responde que não tem bola de cristal para saber. Assustados, os jovens gritam: "Quem é o louco invadindo a delegacia? Saia com as mãos para cima." Mas o que eles não esperavam era que uma pessoa estivesse lá dentro, completamente amordaçada. Nosso protagonista é quem está por trás dessa cena lamentável em uma delegacia de polícia. Ele está maravilhado com um possível presente dos deuses chamado perfurador de parede. A razão pela qual o protagonista fez esse ato com seu cunhado é a esperança de que a lei o proteja das pessoas que querem caçá-lo. No entanto, o telefone do protagonista começa a tocar e ele o atende para olhar. A mensagem era do deus maligno, o mesmo que quer sua garrafa da sorte de volta. Nosso herói tolo havia esquecido o prazo que o jovem havia estabelecido para ele devolvê-la. Após a mensagem do deus imortal maligno pedindo ao protagonista para devolver sua garrafa com a poção da sorte, o protagonista informa que havia esquecido. No entanto, ele inventa uma desculpa, dizendo que havia enchido a garrafa como disse que faria, mas acabou precisando usá-la. A única coisa que podemos ouvir é um grito enorme vindo do deus maligno, questionando por que ele usou tudo. Mas ainda irritado, o deus maligno comenta que havia preparado aquela garrafa para presentear uma fada que ele conhece, e que isso era necessário para amanhã, pois era o aniversário dela. Então, o imortal começa a conjurar uma espécie de magia. Tudo isso acontece porque o protagonista não o avisou com antecedência, e eles comentam que ele está sendo irracional. E então, quando o protagonista menos esperava, uma nuvem de azar começa a surgir no lugar onde ele está.
O imortal fala novamente, dizendo que esse azar durará pela próxima vida do protagonista. Com isso, o herói tenta correr, chamando o Deus maligno de cruel. Assim, ele chega a comentar que o protagonista pode correr o quanto quiser, mas que o azar o seguirá até os confins da vida. Infelizmente, o protagonista acabou indo parar em um beco sem saída. O Deus maligno começa a gritar para que o protagonista aceite seu destino. Em seus pensamentos, ele tenta bolar um plano para escapar daquela situação. Seu plano consiste em remover a rolha da garrafa da sorte e armazenar a fumaça dentro. Ainda sem saber o que poderia acontecer, esta é a melhor opção. E aparentemente seu plano deu certo. Finalmente, ele conseguiu escapar daquela situação. Agora, ele só precisa fechar a garrafa para que nada vaze. No entanto, ele está parado, pensando em algo. Não só ele, mas também o Deus maligno, que não sabe mais o que fazer, já que seu plano deu errado. O tolo tinha esquecido que a garrafa da sorte ainda estava com o MC. Então ele joga palavras ao vento sobre ser azarado. Tudo o que ele queria era receber um favor da Fada Lírio. No entanto, o protagonista não sabe o valor que o presente tem para o jovem. Então, em seus pensamentos, ele chama o pobre rapaz de tolo. Jinx não conseguia parar de chorar quando recebeu uma mensagem do protagonista falando sobre o nome dado a esse tipo de comportamento de onde vem o MC. Nosso herói, então, começa a gritar com o cosplay de Careus, dizendo que esse comportamento é típico de pessoas mesquinhas. As palavras do protagonista se transformam em chamas do outro lado, deixando Jinx ainda mais assustado. Nosso MC propõe um acordo entre os dois, dizendo que Jinx não precisa se preocupar com o que dar a Lírio, mas sim consigo mesmo. Ele continua dizendo que só de olhar para a foto do perfil do WhatsApp mostra que o cara não tem senso de moda. Com isso, o jovem começa a receber roupas de presente do protagonista. Uma jaqueta bacana e um relógio bacana. Era tudo o que ele havia recebido até então. Finalmente, Jinx abandonou o cosplay de Careus e começou a fazer cosplay de pessoas importantes do mundo humano. Além disso, o protagonista comenta: "Não se preocupe com o presente, porque tenho algo em mente para lhe dar." Como presente, nosso MC deu a ele um iPhone 16 Pro Max junto com AirPods novos e originais. Desta vez, o imortal da má sorte fica feliz e pergunta como pode retribuir o protagonista por suas ações. Assim, nosso herói pega o frasco e pede para trocá-lo por sorte. Isso não é tudo o que ele receberá, pois Jinx o ensinará a controlar o poder. Nosso protagonista fica chocado com sua habilidade, pois agora ele pode controlar outro tipo de poder. De repente, em seus pensamentos, o protagonista começa a pensar que o que aprendeu agora é considerado magia. No dia seguinte, nosso protagonista está caminhando com seu amigo para um resort de luxo. Ele agradece, mas o protagonista diz que é desnecessário, já que seu amigo lhe fez um grande favor. Tang fica impressionado com o luxo que o resort oferece e menciona que nunca teve a oportunidade de ver tais coisas de perto. No entanto, enquanto o protagonista admirava o resort, Aum aparece e comenta que a cozinha fica do outro lado e pede que ele siga as regras. Em resposta, nosso protagonista diz que não está lá para fazer entregas, mas para comer, usando seus próprios ingredientes para isso. Por sua vez, a mulher não demonstra nenhuma expressão, mas ironicamente pergunta: "Como assim, seus ingredientes?" A aparência da mulher é extremamente extravagante. Ela comenta que este resort não permite que as pessoas tragam comida de fora. Os dois ainda tentam entrar no salão, mas são impedidos pela mesma mulher de antes. Tang questiona por que ela não pode simplesmente ter boas maneiras, mas seu amigo pede que ele não desperdice palavras com aquela senhora. No entanto, o jovem faz o oposto do que disse. Ele se aproxima e começa a confrontar a senhora. Na verdade, ele só queria se aproximar para admirar a beleza da mulher, já que ambos são bastante impressionantes. Assim, nosso herói comenta que ela o forçou a fazer tudo isso enquanto puxava o frasco da má sorte. Os rapazes estavam tentando resolver o problema com a mulher irritante, mas ao fundo, alguém aparece gritando para eles seguirem em frente sem hesitar. As pessoas gritando eram um jovem de cabelo roxo e a neta mais bonita que queria investir no protagonista. O comportamento dos espectadores muda ao ver que o jovem de cabelo roxo é Zheng Longcheng, o filho do rei da dinastia Long. Rapidamente, nosso MC e seu amigo se tornam espectadores, sendo empurrados para o lado para que a mulher possa tratar bem seu novo convidado. Mas isso deixa o protagonista e seu amigo furiosos, pois estão sendo tratados como lixo. A neta do velho já percebe que Tang Feng também está naquele lugar. Ela finge estar surpresa e feliz ao encontrar Tang Feng, o filho da dinastia Tai Long. Fica com raiva, pensando que ele está sendo traído. A mulher diz que Tang Feng é apenas seu amigo e pede respeito por ele. No entanto, a Suave não acredita e pergunta o que seu namorado deve pensar, mas a mulher responde que ele não é nada para ela, apenas uma pessoa invejosa. Esse tipo de coisa, no entanto, não preocupa o protagonista, pois ele já tem um problema com a segurança que não o está deixando entrar no restaurante. O rapaz de cabelo roxo responde que ninguém chamou o protagonista para a conversa e pede que ele fique longe de sua amada. Como o protagonista está com raiva por não poder entrar no restaurante, ele diz que quem deve ficar longe da garota é ele. O rapaz bem vestido então coloca a mão no colarinho do protagonista, porque está com raiva. Ele continua pedindo ao
protagonista para repetir se ele tiver coragem, dizendo: repita, repita. O segurança do local pede aos dois para não começarem uma briga lá, enquanto a garota de cabelo rosa avisa sobre ligar para o avô do jovem. O garoto então suspira, tendo que aceitar que não pode deixar o vovô Zen ver esse tipo de coisa. Além disso, ele também joga o protagonista fora, chamando-o de mendigo e perguntando à garota se ela realmente gosta dele. De repente, a garota corre para o lado do protagonista e o pega em seus braços. Não termina aí, pois ela diz que realmente gosta do protagonista e está apaixonada por ele. Ela também deixa claro que prefere namorar um mendigo como o protagonista em vez de um idiota como o garoto de cabelo roxo. Isso ativa o poder chamado Mild dentro do cara esperto, que então ataca o NC. Ele então dá um soco em nosso herói. Em um tom de superioridade, ele chama o protagonista de lixo, mas não sabe o que está por vir. A garota de cabelo rosa fica preocupada, mas gradualmente nosso protagonista se levanta e a garota Sam corre para o MC, perguntando se o cara esperto é louco. Desta vez, ela se importa genuinamente e diz que Zeng Long-Kin está causando problemas novamente, pedindo-lhe para resolver os problemas. O cara esperto, então, com um ar de superioridade, diz que deixará o protagonista escapar desta vez porque o velho está vindo para encontrá-lo. Ele então se despede, pedindo ao protagonista para ter cuidado porque mais cedo ou mais tarde eles se encontrarão novamente. Os três, sentados à mesa, conversam sobre o que aconteceu. A garota de cabelo rosa pede desculpas pelo incidente. O NC responde que está tudo bem, mas quer saber por que ela está namorando uma pessoa tão arrogante. Ela então dá uma explicação, dizendo que o cara esperto tem medo do avô dela porque ele é o fundador de empresas importantes para o país. O amigo do protagonista fica indignado que seu melhor amigo tenha passado por isso e pergunta por que ele não usou seus poderes. Então, o NC responde ao amigo, dizendo que em tais situações não se deve exagerar porque o garoto, apesar de arrogante, é conhecido por pessoas importantes para ele. No entanto, em seus pensamentos, isso muda porque o protagonista estava prestes a lidar com aquele sujeito esperto. O chefe anuncia a chegada do pedido. Esse prato consiste em um grande e delicioso caranguejo cercado por saladas igualmente apetitosas. Não termina aí, pois o outro prato é um camarão extremamente delicioso. As pessoas ficam completamente perplexas com a aparência do camarão e a garota faminta é a primeira a dar uma mordida. É um frescor tão agradável quanto sufocante. A amiga do protagonista também sente as mesmas coisas que a garota. Então, o protagonista comenta que tudo isso é apenas um exagero da parte deles. A garota aproveita a oportunidade para conversar com o protagonista sobre o investimento no parque ecológico. Nosso MC diz que está tudo bem com o contrato e que da próxima vez ele estará lá para assiná-lo sem problemas. Como todas as coisas boas chegam ao fim, os três se despedem. A amiga de Tank avisa que se ele precisar de alguma coisa, basta chamá-lo. Por sua vez, a garota diz a ele para não se esquecer de assinar o contrato. Dentro do carro, ele diz a todos para não se preocuparem e informa que está indo para casa. Lá está ele, dirigindo em alta velocidade pelas montanhas. Enquanto dirige, ele ouve uma música estranha. Nosso herói, ainda ao volante, percebe algo à sua frente. Ao identificar o que é, ele tenta acelerar ainda mais o carro. No entanto, ele acaba sendo atingido por algo que lembra um tanque. O impacto faz seu carro girar completamente, lembrando um Beyblade. O pobre carro fica totalmente destruído com o protagonista dentro, sem saber o que está por vir. Infelizmente, o carro começa a vazar óleo, o que pode causar um grande incêndio na área e levar ao desmatamento das árvores ao redor. A pessoa que colidiu com o carro do protagonista sai do veículo. Quem bateu no carro foi o garoto de cabelo roxo. Ele sai, dizendo que isso é para ensinar o protagonista a não mexer com ele ou sua mulher. No entanto, nosso protagonista está bem, então ele sai lentamente do veículo. Enquanto coloca metade do corpo para fora, ele pergunta ao garoto de cabelo roxo se ele está tentando matá-lo. O rapaz, em tom de ironia, comenta que a vida do protagonista é difícil. Então, sacando sua arma grande, ele diz que não importa mais, pois terá outro fim para ele. Ele também comenta que será mais satisfatório desviver o protagonista com suas próprias mãos. Mas, em seus pensamentos, o herói comenta que o rapaz é completamente arrogante e que já havia se preparado para tudo isso dado seu histórico. Nosso MC tenta ganhar tempo usando seu cantil. Ele comenta que se o rapaz puxar o gatilho, talvez a arma não funcione e saia pela culatra. Isso enfurece ainda mais o invejoso, que comenta que mesmo diante da colheita de almas, o protagonista não desiste e assim realizará seu desejo. O jovem atira. No entanto, algo estranho acontece com a arma. A bala raspa o protagonista, mas não o atinge. Na verdade, a bala acaba atingindo o carro do protagonista e ricocheteia para longe. Não termina aí, pois ricocheteia novamente no próprio carro do jovem invejoso. A bala finalmente atinge seu alvo. O ombro do invejoso é atingido. Ele se pergunta como isso aconteceu. O som do tiro pode ser ouvido pela vizinhança local. Mesmo ferido, o invejoso diz que isso não o impedirá de matar o protagonista. Então ele atira novamente, mas dessa vez a arma explode em sua mão. Caído no chão, o jovem tenta entender como isso foi possível. O MC caminha calmamente, dizendo que o havia avisado para não fazer isso.
Então ele pega a poção novamente e comenta que esta versão é ainda mais forte que a anterior. Algum tempo se passou desde que o invejoso tentou matar o protagonista e agora ele tenta aproveitar a paz que lhe foi dada. No entanto, enquanto faz isso, seu cachorro percebe algo e começa a latir furiosamente. Lá fora, há uma grande escavadeira pronta para provavelmente destruir a residência do protagonista. Vendo isso, ele pensa que a vila pode estar passando por obras para um novo prédio, mas não tem ideia do que está por vir. Os trabalhadores começam destruindo seu portão. Percebendo isso, o protagonista fica furioso e pergunta o que eles acham que estão fazendo. Sua irmã aparece e pergunta se está tudo bem. O MC responde que não está e que ele confrontará os caras para entender o que está acontecendo. Debaixo da escavadeira, nosso herói pergunta o que o jovem está fazendo. Então, com ironia, o jovem responde: "O que você acha que estamos fazendo? Estamos destruindo uma casa." O protagonista perde completamente a compostura e responde dizendo que esta é sua casa, perguntando quem ordenou a demolição. Obviamente, foi o jovem invejoso Long King que respondeu: "Eu ordenei que fosse destruída." Aparentemente, o jovem não aprendeu a lição da última vez e terá que aprendê-la agora. Antes de fazer qualquer coisa, o protagonista pergunta como ele conseguiu encontrar sua casa. O jovem diz que não foi tão difícil. Ele acrescenta que a razão pela qual ele é um psicopata é culpa de Tang Feng, e por isso ele ficará sem teto. O jovem mimado pede à equipe de construção que construa uma grande quadra de tênis e uma piscina gigante. Desta vez, ele cruzou a linha e não tem ideia do que está prestes a acontecer com ele. O MC pergunta se sua saúde mental está intacta porque esse tipo de coisa é inaceitável. Zhen Long Qin então tira um contrato de sua jaqueta provando que a casa do protagonista foi vendida para ele. Os pais do protagonista aparecem do lado de fora, perguntando se eles realmente vão demolir a casa. O pai do MC se joga no chão e diz que se eles quiserem destruir sua casa, eles terão que passar por cima de seu corpo. O jovem mimado zomba, dizendo que o pai do protagonista é patético, e ele avisa o MC que já que seu pai deseja tanto ser morto, que assim seja. Ele diz ao motorista para destruir a casa sem se importar com quem está na frente. No entanto, o motorista está ciente de suas ações e diz que se alguém morrer lá, problemas maiores podem surgir. Zheng Longqing fica irritado com a atitude do funcionário, puxando-o à força para fora da escavadeira, deixando claro que ele não se importa com quem morre. Ele está disposto a matar qualquer um em seu caminho. Enquanto a família do protagonista está distraída, o jovem aproveita a oportunidade para dirigir o veículo direto para eles. Eles percebem que ele realmente não se importa com a vida de ninguém. Sendo esse o caso, o protagonista decide usar seus poderes para combater o mal. Nosso MC ativa sua super força para parar o veículo. De um lado, temos o protagonista com seus poderes. Do outro, um veículo tão inebriante quanto um elefante. Mas o que está ao volante não quer ficar para trás e começa a acelerar ainda mais, tentando alcançar seu objetivo. Nosso herói, no entanto, não parece nem um pouco preocupado. Pelo contrário, ele comenta o quão terrível Zheng Longqing é. Zheng Longqing se pergunta como o protagonista pode ser tão forte, mas não termina aí. Ele tentará novamente. Vendo que não há como passar com força bruta, ele decide usar o guindaste para atingir um membro da família do protagonista. Quem será atingido é a mãe do MC. A pobre mulher não conseguirá reagir a tempo. Nosso MC não conseguiria salvar sua mãe a tempo de um fim trágico. Era o que todos pensavam, mas seu cachorro agiu mais rápido. Com essa velocidade, o cachorro conseguiu derrubar a mãe do protagonista no chão, mas ele provavelmente seria atingido com força. Infelizmente, o cachorro foi atingido, sofrendo danos significativos. O impacto foi forte e a dor deve ter sido ainda maior, já que o cachorro foi jogado para longe. A mãe do protagonista e o próprio protagonista correm até o cachorro para ver se ele está bem. Toda a família do protagonista fica empolvorosa ao ver que seu cachorrinho se sacrificou para salvar um membro da família. Nosso MC se prepara para dar a triste notícia. Chorando por seu cachorro, ele comenta que, infelizmente, o pobrezinho vai jogar como o número 10 do Vasco. Sua irmã e sobrinha começam a chorar em desespero. Descendo do trator, o homem covarde diz que um cachorro ousou ficar contra ele, e é por isso que encontrou esse destino. O protagonista então se levanta e, em um tom furioso, avisa que aquele cachorro era mais importante do que qualquer pessoa, porque foi criado por sua família desde pequeno. Nosso protagonista corre para atacar o homem covarde e invejoso. Como um bom covarde, ele pede a seus subordinados que avancem e ataquem o protagonista para protegê-lo, mas será inútil, pois o protagonista usará todos os seus poderes e meios para realizar sua vingança. Um único soco é suficiente para derrubar 2 dos figurantes. No entanto, um dos figurantes foi esperto e aparece atrás do protagonista. O que ele não contava era que o protagonista já esperava esse tipo de situação e está completamente calmo e relaxado, porque sabe que vencerá a luta no final. Então, o figurante, que se achava esperto, acaba sendo atingido com um chute no queixo. Zhen Longcheng, vendo que seu fim será trágico, tenta fugir da cena. Ele sobe no trator e o MC pergunta para onde ele pensa que está indo. Seja homem e lute como um. Ele começa a apertar todos os botões do trator na esperança de que algo aconteça. Assim, ele direciona a escavadeira em direção ao protagonista. O protagonista está lá embaixo, pronto para ser atingido. De dentro do trator, o homem covarde grita para que Tang Feng seja desfeito. Infelizmente, o plano do jovem funciona porque nosso protagonista é atingido diretamente pela escavadeira. Esse impacto provavelmente doeu porque o MC está cuspindo ketchup. Sua irmã e sobrinha gritam em desespero por ele.
Lá está nosso herói, caído no chão, coberto de ketchup. O covarde pensa que venceu e comemora com alívio, mas não termina aí. Ele diz que esse era o destino esperado por Tang Feng e que isso é o que ele ganha por se exibir. Não importa o quão forte ele seja. A família do MC corre para perto, tentando ver se ele ainda está vivo. No entanto, no fundo astral, ele vê sua família chorando e se pergunta o que está acontecendo. Ele logo percebe que provavelmente está desfeito. Alguém no fundo confirma a hipótese do protagonista e pede que ele o siga. Essa pessoa começa a rir enquanto mostra suas presas afiadas. A pessoa que se comunica com o MC no plano astral é conhecida como o Deus da colheita de almas, mas em seus pensamentos, nosso protagonista não está nada feliz, porque ele tem apenas 22 anos e nem conseguiu namorar ou atingir seus objetivos. Então, ele tenta blefar com o Deus da colheita de almas, dizendo que estava esperando por ele. Depois de zombar do Deus da colheita de almas, ele pede ao protagonista que o siga até o submundo, pois sua vida finalmente terminará da pior maneira possível.